Olá, tudo bem com vocês? Que bom estarmos de volta para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, um tema muito importante, muito essencial para a nossa vida, é o que nós estamos estudando ao longo desses 3 meses, né? Vida, morte e eternidade. E no tema dessa semana estamos falando um pouquinho sobre a morte em um mundo de pecado. Ontem nós já ampliamos um pouco mais sobre essa visão e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema Enganada pela Serpente, com base em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Aproveite antes da gente começar esse estudo aqui para você se inscrever no canal e também você deixar sua curtida aí para que ampliemos ainda mais a entrega desse material para mais pessoas. Muito bem, vamos então para o estudo. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, ela então tomou do fruto, comeu e deu também para o seu marido, e ele comeu. E o verso 7 diz que abriram-se então os olhos e ambos perceberam que estavam nus e coseram folhas de figueira para fazer cintas. Olha só, nós temos aqui o momento exato em que ocorre ali, né, a queda do homem. Nós percebemos nesse relato que algumas coisas foram ali bem decisivas para que acontecesse isso. Ontem nós vimos um pouquinho sobre a questão do apoio que Eva teve na razão humana, acreditando que se buscasse uma forma racional para entender a declaração de Deus, isso poderia ajudá-la. E nós percebemos que isso foi o início, o pontapé inicial ali do seu fracasso. Nós não podemos apoiar a nossa religiosidade na razão, totalmente na razão humana. E hoje nós vamos perceber aqui perfeitamente que o versículo 6 fala de 3 elementos que são muito, mas muito especiais para a gente tomar muito cuidado, para não acontecer conosco o que aconteceu ali com Eva. E que parece que esses 3 elementos eles precedem toda a tentação. O texto fala que ela viu que a árvore era boa para comer, né? A concupiscência da carne, né? A satisfação da carne, a gratificação pelo prazer carnal. É o primeiro elemento que precede toda e qualquer tentação. Nós vimos, inclusive, esse mesmo elemento aparecer na tentação de Jesus, ali no livro de Mateus, quando Jesus ele estava com muita fome e o inimigo se apresenta e a primeira tentação é: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Isto é, o primeiro aspecto de uma tentação foi apresentado também para Jesus Cristo. A gratificação pelo prazer da carne, pela satisfação do momento ali. Né? É o que aparece ali. Também nós vimos nesse mesmo verso o segundo elemento que aparece aqui, que é básico em quase toda a tentação. Né? A concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, ou seja, ela viu que era agradável, né? Ela contemplou aquele fruto e se imaginou, né, numa outra esfera, além daquela esfera que Deus havia criado aquele primeiro casal. Vemos também esse mesmo elemento na tentação de Cristo, na segunda tentação de Cristo, né? E é muito evidente que esse elemento também acontece conosco hoje. Quando a gente também, quando somos tentados, nós somos levados a buscar um tipo de prazer, de satisfação fora daquela esfera que Deus preparou para nós. Fora dos modelos divinos para o ser humano. E por fim, é dito também que a árvore era desejável para dar entendimento, né? Desejável para dar entendimento. A soberba da vida. Olha que essa soberba também aconteceu na tentação de Cristo, né? Quando o inimigo, inclusive, levou Cristo ali e mostrou os reinos do mundo inteiro e que se Cristo tão somente se ajoelhasse
e adorassem a Satanás, ele entregaria todos os reinos, toda a glória. Né? Veja o tamanho da soberba. Né? E assim acontece conosco também na tentação. Nós somos levados a imaginar em uma outra esfera e vivendo uma certa soberba, a soberba da vida. E isso foi muito decisivo para a queda do primeiro casal. Assim sendo, queridos, nós percebemos que ela é enganada pela serpente, especificamente porque seguiu esses 3 passos da tentação. O desejo, primeiro a gratificação carnal, a soberba da vida, vindo que a árvore era agradável aos olhos, né? Então a gente percebe que essa base da tentação acontece com todo ser humano e nós só temos uma maneira pela qual nós podemos nos proteger de todo esse meio pelo qual o inimigo cria em nossa volta para que a gente venha a pecar ou venha a desobedecer às ordens de Deus. Só tem uma única saída para o ser humano. E a única saída é a gente apoiar nossa vida, nossa maneira de entender, apoiarmos tudo isso na palavra de Deus. Aí sim nós vamos ter forças para enfrentar a tentação, porque foi assim que Cristo venceu. Quando o inimigo foi ao deserto ali para tentá-lo. Ele sempre disse, está escrito. Ele sempre citou a palavra de Deus no seu contexto apropriado para que o inimigo pudesse fugir dele. Resista hoje ao inimigo com a palavra de Deus e ele fugirá de nós. Assim sendo, conseguiremos então obter a vitória sobre toda e qualquer tentação. Que Deus te abençoe e que te dê um dia com muita alegria, na certeza do cuidado dele, de que você não cairá em tentação, se tão somente você confiar em sua santa palavra.